Fala galera, boa noite. Vem chegando aí para Urubucan News as suas informações do Flamengo no dia de hoje, tá? Tudo que aconteceu aí, algumas notícias do Flamengo, a gente vai falar aqui para vocês. Já vai chegando, já vai deixando aquele like maroto no vídeo, se inscrevendo no canal, acionando a notificação para receber sempre em primeira mão as notícias da Urubucan. Então, ontem o Flamengo jogou, né? Venceu a equipe do São José lá na Bolívia e já hoje já desembarcou no Rio de Janeiro. Os jogadores que atuaram ontem na partida de início, os 11 iniciais de ontem, ganharam folga no dia de hoje. Alguns jogadores foram para a Gávea hoje à tarde treinar, teve treino na parte da tarde, tá? Esses 11 que começaram ganharam a folga, como eu falei, mas, por exemplo, o Everton Ribeiro foi a Gávea treinar, entre outros jogadores reservas. A gente pode ver também o Rodolfo, apareceu na Gávea, mas fez apenas bicicleta. Rodolfo, para quem não sabe, teve um problema, e aí realmente só fez academia. O atleta Berrio, que viajou com o grupo, também sentiu parte da perna lá, estava com problema, vai fazer exames médicos para detectar se houve lesão ou não, tá? O Berrio não treinou. O atleta Tuller, que muitas pessoas ontem perguntando, o Flamengo viajou sem zagueiro reserva entre os 18 que estavam lá presentes, 18, 20 jogadores estavam presentes lá na Bolívia. A gente tinha o Hugo Moura, que faz essa função de reserva não, desculpa, que faz essa função de zagueiro, tá? E o Tuller estava contundido, voltou hoje, treinou com o grupo normalmente e a gente ainda espera aí que ele se recupere para poder ficar à disposição do Abel, tá? Já me perguntaram, algumas pessoas me perguntaram sobre: Ronaldo, eu posso lá assistir o treino do Flamengo? Então, o treino do Flamengo está sendo realizado na Gávea pelaquela interdição do Ninho do Urubu. Porém, quem pode assistir o treino do Flamengo hoje são os sócios do clube, tá? A pessoa é sócio do clube, vai entrar no clube normalmente e quiser assistir o treino, que geralmente é realizado à tarde, pode assistir. Torcedor comum, sócio torcedor ou torcedor do Flamengo não pode. Tá? Não tem como entrar na Gávea porque não é vendido ingresso. Houve em algumas épocas, em outras épocas, o Flamengo vendia ingresso, às vezes um ingresso simbólico, às vezes era um alimento não perecível, a pessoa ia pela arquibancada e assistia o treino. Hoje não está sendo feito dessa forma. Hoje, só quem é sócio do clube pode ir lá e assistir. Então, muita gente já perguntou sobre isso. Então fica aí a dica para quem quiser saber. Apesar de estar próximo, aqui na Gávea, não é tão longe lá como Vargem Grande, só o sócio do clube pode, no caso, assistir os treinos do Flamengo. Tá? Como o Flamengo vai jogar quarta-feira pela Libertadores, quarta-feira que vem, contra a LDU, há uma tendência, tá? Não é ainda certo quem vai ser o time titular, por exemplo, para o jogo contra o Vasco, mas há uma tendência que tenha um time mesclado, não um time reserva. Muitas pessoas também perguntaram isso no pós-jogo de ontem. Tá? Vai ser feito lá aqueles testes fisiológicos, físicos, para ver quem está bem, quem está mal, e aí o técnico Abel definiu o time do Flamengo para o jogo de sábado, 7 horas da noite, contra o Vasco. O que a gente tem aí? O Diego Alves precisa ser poupado para quarta-feira? Léo Duarte e Rodrigo Caio, dois garotos, precisam ser poupados? Não acredito. Eu acredito que haja talvez aí alguns jogadores poupados, mas do meio para frente. Por exemplo, o Bruno Henrique, que saiu ontem, sentiu um pouco o jogo de ontem. Talvez o Diego também sentiu, pode ser que seja poupado. Vamos aguardar aí durante a semana os treinamentos para ver quem vai ser escalado para o jogo Flamengo e Vasco. Então, galera, continuando com as notícias de hoje, temos várias notícias para vocês hoje. O Flamengo, sábado, joga contra o Vasco, 7 horas da noite. Para quem for assistir pela televisão, apenas o Premier vai passar o jogo. Tá? Para quem for no Maracanã, um pouquinho diferente em relação aos jogos do Flamengo. O mando de campo é do Vasco da Gama, não é do Flamengo. Então, aquela promoção que o Flamengo faz de cada torcedor poder comprar mais de um ingresso não vai poder ser
feito dessa forma, né? Lembrando que alguns jogos do Flamengo esse ano, o sócio-torcedor conseguiria comprar até 4 ingressos, tá? No cartão de sócio-torcedor. Dessa vez, pelo manto ser do Vasco, só poderá ser comprado um ingresso, talvez essa forma para a torcida do Vasco, né, se equiparar com a torcida do Flamengo em termo quantitativo dentro do Maracanã. A outra coisa é o preço dos ingressos: 24 setor norte, no caso para quem é sócio torcedor, e para quem é público, né, que não é sócio torcedor, R$60 a inteira, 30 a meia. Os outros setores, o Flamengo também geralmente faz um desconto. Nesse jogo específico tem preços diferenciados para os outros setores, então a galera tem que entrar no site, verificar, vai lá no site do Flamengo, flamengo.com.br/ingressos, vocês conseguem ver todos os valores dos ingressos em outros setores, por exemplo, leste, oeste, Maracanã Mais, por exemplo, eles não estão dando desconto para sócio torcedor. É assim, o Vasco, como eu falei, o Vasco, como é mandante do jogo, o Vasco botou algumas regrinhas. Por exemplo, quem é público normal, que não é sócio torcedor, não pode comprar pela internet, tem que ir até o Maracanã comprar, ou as lojas do Flamengo. Ou seja, o Vasco dificultando o torcedor do Flamengo a ir para o Maracanã nesse jogo de sábado. Mas vocês sabem, né, galera? Eles podem fazer tudo isso, mas chegando lá, nós seremos a maioria, como sempre, em todos os estádios do Brasil. Por mais que o Vasco dificulte, tá, a venda dos ingressos, nós seremos maioria no jogo de sábado, eu tenho certeza. Em relação a 50%, se é 50-50, como é que está a cota de ingressos, como é que está a divisão? O setor norte para o Flamengo, o setor sul para o Vasco, e leste e oeste é misto. Ou seja, não tem a questão de divisão, é quem compra mais. Se a torcida do Flamengo comprar mais, vai ter mais flamenguista. Se a torcida do Vasco comprar mais, vai ter mais vascaíno. Então, galera, só quem quiser ir ao jogo, comprar, escolher o setor, comprar o seu ingresso. A outra notícia do dia, a questão do Ninho do Urubu, que muitas pessoas perguntaram na live ontem sobre a questão do Ninho. Até o momento não temos informação sobre a liberação do Ninho. A semana do Flamengo já foi programada para se treinar na Gávea a semana inteira até o jogo do Vasco. Domingo os jogadores terão folga, então Ninho do Urubu só a partir de semana que vem, se houver a liberação. Então temos que aguardar. Teve a semana do Carnaval, essa semana é uma semana curta, a gente sabe como é que funcionam as coisas no Brasil, demora para as coisas voltarem ao normal. Então Ninho do Urubu, caso tenha alguma novidade, só a partir de semana que vem que a gente pode ter alguma novidade sobre o Ninho do Urubu. A outra informação também do dia hoje é a questão do Muralha. Vocês já devem ter visto, o Muralha acertou com o Curitiba, tá? O Flamengo vai pagar parte dos vencimentos do jogador, tá? Ele recebe um pouco mais de R$200 mil, a maior parte vai ser paga pelo Flamengo. Ele fica emprestado lá até o final da Série B, ou seja, final de 2019, com a seguinte proposta: o Flamengo emprestou ao Curitiba, vai pagar esse metade dos salários, porém, se o jogador receber alguma proposta, o Curitiba é obrigado a liberar o jogador. E aí, claro, né, o Flamengo, quem sabe, recuperar o investimento que o Flamengo fez nesse jogador há um tempo atrás. Lembrando que o Muralha tem contrato até 2020, então espero, né, que ele faça um bom campeonato lá no Curitiba, que ele consiga desenvolver o futebol dele e quem sabe, né, algum clube do Brasil ou do mundo se interesse e queira comprar, e o Flamengo recupere esse investimento que foi feito no jogador. Outro assunto também do dia é o Flamengo se reuniu com as famílias de Vitor Isaías e Bernardo Pizeta. A gente sabe aí que o Flamengo vem negociando há algum tempo com as famílias dos nossos meninos, né, que infelizmente se foram, tá? Mas creio, né, que em breve, muito em breve, teremos aí o Flamengo pagando essas famílias, né? A gente sabe que o Ministério Público lá definiu valores, né, de multa, definiram 2 milhões, enfim, o Flamengo vem negociando individualmente com as famílias, porque assim como o presidente Landim falou,
na coletiva dele. Cada família tem a sua necessidade, cada família deseja alguma coisa do Flamengo diferente da outra. Então, assim, o Flamengo está tentando atender a todas as famílias da melhor forma possível. E quem sabe, né, galera, a gente possa, né, resolver essa situação o mais breve possível. E, logicamente, né, a mídia parar de cair em cima do Flamengo em relação a esse assunto, né, que foi um assunto triste, um assunto chato e que foi muito argumentado, principalmente nas redes de TV, né, a questão do Flamengo pagar. Então, sim, a minha esperança é que o Flamengo resolva isso bem rápido, mais rápido do que foi noticiado aí, como eu falei, né, em grandes mídias, né, da TV.